Olá pessoal, vamos falar um pouquinho aqui dos resultados do segundo trimestre do Banco do Brasil. É um resultado bem aguardado aí pelo mercado. Meu nome é Flávio, né, sou investidor e apaixonado pelas finanças, né. Passar aqui um pouquinho do pequeno conhecimento que eu tenho no mundo dos investimentos e espero que contribua para o crescimento aí, né, de quem estiver assistindo esse vídeo aí. Mas vamos lá. O lucro do Banco do Brasil teve uma queda bem significativa e alguns fatores impactaram bastante no lucro do banco. Vamos passar aqui alguns pontos, que é a apresentação. O lucro, né, no segundo trimestre, o lucro veio 3,8 bilhões. O mercado esperava um lucro na faixa de 5, entre 4,8 a 5 bilhões. Mas ele veio um lucro de 3,8 bilhões, algumas casas também tinham cravado esse lucro aí. E foi uma redução, né, relacionada ao primeiro trimestre de 2025 de 48%. E no semestre aí tem um lucro acumulado de 11,2 bilhões, né, antes de 18,8 bilhões do primeiro semestre de 2024. Então a queda de 60%, praticamente aí, se você for comparar ano contra ano. Outros pontos aqui, ó, no resultado, a margem financeira estava em 23,9 no primeiro, foi para 25,1. O custo do crédito, 10,2 para 15,9, então o custo do crédito aumentou bastante aqui. Receita de prestações de serviço, né, se manteve em patamares aqui, ó, 8,4, 8,8. As despesas administrativas também estáveis. E a carteira de crédito expandida, né, teve um pequeno crescimento. E índice de capital principal, né, também se manteve estável, 10,97%. Mas o que impactou no lucro do Banco do Brasil aí? O que vem impactando, né? Desde o primeiro trimestre aí que o lucro vem em queda. Isso se deve à questão da inadimplência. Vamos ver aqui a inadimplência, né? O Banco do Brasil é como se diz, um grande play da questão do financiamento do agro, né? O Banco do Brasil ele detém 50% do mercado agro aí. Então, assim, é uma fatia bem substancial. Praticamente metade aí do mercado está nas mãos do Banco do Brasil. E aí, se for avaliar aqui, ó, dezembro de 2020 a dezembro de 2023, o índice de inadimplência aqui, ó, de 90 dias do banco se manteve estável ali, ó, entre 1, né, teve uma queda aqui, ó, de 0,6, 0,52, depois começou a subir novamente aqui em dezembro de 2023, e aí deu uma disparada aqui, ó, tá em 3,49%, né, o índice de inadimplência. E tem um comparativo aqui também, ó, preço da soja, né, porque no caso o agro aí, não só a soja, mas tem uns insumos, mas esse é o carro-chefe aqui, o principal, né, quando você vai se comparar, na média aqui, ó, a soja era cotada a 154 na média, né, e aí ela teve uma queda aqui nesse tempo, e consequentemente a taxa Selic saiu aqui, ó, de dezembro de 2020, 2%, e hoje chegou aqui, ó, em 15%. É uma taxa muito alta aí, né, para quem está nesse mercado aí, porque você contrai dívida e você está pagando aqui uma dívida com um custo de juros bastante alto. E isso acaba comprimindo as margens do, do produtor. Isso aí, consequentemente, vem em cadeia, vem a questão da inadimplência, né? Outros fatores também podem impactar. E a pergunta que
que tem que fazer é o seguinte: diante desses fatos, o Banco do Brasil está em apuros, né, com a queda de 60% do lucro e revisão de guidance, o que isso significa para os investidores, né? Então, aqui, o banco fez algumas projeções e eles tiveram que fazer uma revisão aí, tiveram que fazer uma revisão para baixo, né, de alguns pontos aí que o banco não vai conseguir alcançar até o final aí do ano, do ciclo. E vamos aqui, ó. Tem a situação também da carteira de micro, pequenas e médias empresas, né, que o Banco do Brasil também é muito forte. E o que acontece? O Banco do Brasil, ele presta muito dinheiro para as empresas. E aí o que acontece? A empresa precisa de capital para poder estar desenvolvendo suas atividades. E o capital ele acaba ficando muito caro para as empresas, né? Porque as empresas acabam pagando muitos juros ali pelo aquele capital. Consequentemente, os investimentos se reduzem porque fica inviável pegar capital, né? O dinheiro está muito caro. Por outro lado, tem as empresas que já pegaram os empréstimos, financiamentos, não estão conseguindo pagar, e aí acaba, né, aumentando o nível de inadimplência. Isso está comprimindo o lucro do Banco do Brasil. Vamos ver aqui os destaques, né, aqui é o Guides, o Banco do Brasil aqui, ó, carteira de crédito, que eles já tinham estimado aqui um crescimento de 5,5 a um intervalo de 9,5%, realizado no primeiro semestre aqui é 10,3%, e o banco fez uma revisão para baixo aqui, ó, de 3 a 6%. Né? Então, o banco vai dar uma reduzida nessa questão aí. A carteira de crédito sustentável, né? Ela estava aqui com um intervalo de 7 a 11%, realizado 10,6%. Também já fez uma pequena redução aqui, né? De um ponto percentual. A margem financeira estava em revisão, né? Acumulada aqui de 48 bi. E aí eles estimam que de 102 a 105 bilhões. Então a margem financeira aí estão buscando crescimento aí. O custo do crédito também tem uma perspectiva de 53 a 56 bilhões. A receita de prestação de serviço estava aqui em 34 a 36 bilhões. O acumulado aqui de 17 bilhões eles manteve, né? Então assim, manteve a questão das receitas, né? Que são aquela prestação de serviço do banco. Despesa administrativa estavam aqui girando em torno de 38 a 40 bilhões. O acumulado aqui no primeiro semestre 19 bilhões, então manteve a perspectiva. E aí um ponto aqui, ó, bastante atenção. O lucro líquido ajustado estava em revisão, né, no último resultado do primeiro de 2025 eles deixaram em revisão. Tem um acumulado de 11,2 bi, e aí agora a projeção é de 21 a 25 bilhões, né, intervalo de 25 bilhões. Se esperava antes, né, antes desses resultados do Banco do Brasil, tentasse buscar um lucro líquido aí em torno de 37 a 40 bilhões. Né? Então, assim, praticamente o banco vai lucrar aí quase a metade. Isso, no caso, é uma perspectiva também, né? Então tem que dar uma melhorada nos resultados do segundo semestre para poder alcançar esse nível aí. Aí aqui ele fala alguma coisa, né, do plano safra, 230 bilhões, né, que serão injetados aí para o safra 2025-26, já na normativa de resiliência, com foco em recursos controlados. O Banco Brasil realmente ele é o maior player do agro, né, no slides anteriores aí ele detém 50% do mercado de crédito do agro, e aí é onde está impactando, por conta disso está sufocando o estado do banco. Né. Também o banco é muito forte na área de micro e pequenas empresas, isso também está sufocando bastante pela questão da inadimplência.
Vamos ver mais alguns pontos aqui, o resultado. Ó, o banco saiu de um lucro o banco saiu de um lucro de 9,5 no segundo tri de 2024 para um lucro de 3,8, uma queda de 60% aí nesse intervalo. E uma queda de 48% ante o primeiro trimestre de 2025. Então, assim, o banco vem num declínio no lucro aí bem acentuado. No acumulado aqui, ó, nos primeiros 6 meses, teve uma queda de 40%. O ROI, né, que é é o retorno sobre o patrimônio líquido do banco, né? Então, se o patrimônio do banco, qual a rentabilidade, né? No caso, a lucratividade. O Banco Brasil já chegou a ser avaliado em um ROI de 21,6, né? Um alto índice de ROI. E nesse último resultado fechou em 8,4, né? Uma redução drástica, né, na questão da rentabilidade. Nos 6 meses aí mantém um ROI de 12,6%, ainda baixo, né, se for comparar com os outros pares aí. Vamos comparar o Itaú. O Itaú está com um ROI aí de, se eu não me engano, 23%. É um ROI bem substancial, né? É um dos bancos mais lucrativos, com maior rentabilidade aí, comparando com os outros pares. O Bradesco também, que é um dos concorrentes, teve também um declínio, mas vem recuperando aí trimestre a trimestre, né? Também teve um problema grande na questão da inadimplência, mas aí o banco vem recuperando. E aqui foi, né? Já falamos guides, né, já foi feita uma revisão lá, né? E o banco tenta entregar isso aí. Mas aí vamos para outros pontos aqui, ó. Tem uma situação, as manchetes, né? Ainda o pior que o esperado, o Banco Brasil tem um lucro quase 60% menor e ROI de 8%, né? Isso aqui, o resultado do segundo trimestre. Então, assim, tá um resultado bem aguardado e, né, a maioria dos analistas já esperava um resultado ruim para o Banco do Brasil e, e se concretizou, né? Não tinha como ter uma surpresa maior aí por conta disso, né? Vi um lucro maior do que, porque assim já vinha isso aí já estava estruturado no preço, e é tanto que as ações do Banco do Brasil vem numa queda aí acumulada de 30%, né? Ainda não chegou na baixa aí, mas assim, está bem abaixo do preço que vinha sendo negociado. Mas assim, na apresentação, né, o CFO do Banco do Brasil, ele manda um recado para os dividendos e não descarta grado. Mas o que acontece? Vou ler aqui embaixo. No curto prazo, não tem nenhuma perspectiva de agrado aí de altos dividendos né, e recuperação. Ele deixou aqui, ó, ele deixou a situação. Ó, o Banco Brasil divulgou o resultado além do esperado abaixo. Também trouxe mais notícias para os investidores que investem na ação pensando em dividendo. Então, se você está investindo no Banco Brasil aí, pensando em dividendo para curto prazo, você vai se decepcionar, por conta que o banco não vai pagar altos dividendos, por conta que o lucro do banco vem declinando, né, por conta dessa inadimplência que está afetando. Mas ele fala aqui ou seja, ele informa que o banco, vou ler aqui na íntegra, né? Apesar disso, o banco está confiante de que poderá retomar alguma normalidade em 2026. 2026 é logo ali. Está aqui na metade, praticamente, mais da metade do ano. E 2026 é logo ali. Então, assim, tiver paciência e aguardar, né, vai colher os frutos aí na frente. O Banco Brasil não é a primeira vez que o Banco Brasil passa por uma situação dessa aí, né, toma um tombo na cotação, a questão queda de lucro aí, né, não é a primeira vez e acredito que vai ser a última vez. E o banco se recuperou, né? Então, assim, isso aí é normal. As empresas passam por esse sistema. Tem que ver se os fundamentos continuam sólidos, né? Outros fundamentos continuam sólidos. O case ali da empresa ainda continua sólido, né?
Então, cabe ao investidor estudar e entender, né? A partir do momento que você compra um papel da empresa, você tem que entender aquilo ali, você tem que estudar, né? Tem uma dinâmica e tal. Você ter controle dos seus investimentos, né? Estudar e aprender. Aí vem aqui, ó. Mesmo assim, a ideia é que o banco foque em normalizar suas operações com inadimplência mais controlada e uma carteira mais limpa. O que que acontece? Ele só está simplesmente explicando assim, que é uma fase. O banco está passando por essa fase, a questão da inadimplência explodiu, e que vai ajustar, né, vai reduzir, vai melhorar a questão da carteira, vai limpar a carteira, porque assim você acaba ali tendo é, algumas empresas que estão ali que estão acabar tendo algum problema na questão da inadimplência, né, dos recebimentos. E aí o banco vai fazer enxugar e tentar buscar isso aí. Um exemplo que está aí é o Bradesco. O Bradesco também passou por uma situação dessa, né? Ele expandiu a carteira de crédito, fez muitos empréstimos aí com pouca garantia, com, como se diz, como explicar? Com uma pequena, é, é, qual é a palavra? Margem, isso. Isso é uma margem. E aí, o que que aconteceu? É, a taxa de juros subiu, algumas pessoas perderam emprego, as coisas aumentaram, a inflação tudo, e acaba consequentemente que explodiu a inadimplência, né? Porque o Bradesco, uma parte dos empréstimos para pessoa física, né? E aí estourou e aí teve problema. Só que aí o banco já vem numa reestruturação, né? Tanto que nos últimos trimestres o banco vem aumentando sua lucratividade, né? Então está no plano já de expansão, certinho? E assim, é, não tem como se desesperar, né? Não tem como ter desespero. O Banco do Brasil é uma empresa é, que tem mais de 200 anos. É um banco que sempre entregou resultados bons e consistentes. Recente, em 2016, o banco passou por essa situação. Quem acreditou que estava lá, que manteve os papéis, que acreditou, né, e estava entendendo, sabendo o que estava fazendo, é, se manteve e colheu os frutos, por conta que o banco aumentou sua lucratividade, distribuiu dividendos poupudos, né? E assim, o investidor que ficou lá teve a sua recompensa. Então, o que é que acontece? O investidor ele tem que entender, é, quando ele compra o papel de empresa, ele tem que entender, ele tem que saber por que você comprou aquele papel, né? Não é simplesmente, tem uma dica toda, vou comprar e tal. O investidor ele tem que entender, eu estou comprando esse papel por conta disso, disso, disso. Essas são as qualidades que tem aqui. Esses são os riscos que eu vou correr no meio do caminho, tá? Então você tem que estar ciente. Então, assim, essas coisas acontecem, oscilações acontecem, são normais. Mas, assim, você cabe entender que, né, a que ponto é a sua normalidade, se você está entendendo aquilo ali. Quando você compra um papel que você não sabe por que você comprou aquele papel, aí você vai ficar nessa situação. Saiu uma notícia dessa negativa, aí se desespera, acaba vendendo papel aí na baixa, acaba tomando prejuízo, e, e aí fica falando que o mercado de ações é cassino, que não serve tal. Então, assim, você tem que entender, tem que estudar, tem que buscar conhecimento. E aqui, é apenas um vídeo informativo, por conta que aqui não é nenhuma recomendação de compra e nem venda de ativo, né? É só o vídeo informativo. Cabe você pegar a informação, processar e entender, né? Entender se vale a pena você fazer esse investimento, tá certo? E aí a pergunta que eu faço é: o Banco do Brasil ele vai recuperar ou será que vai ficar nessa maré aí, né? Deixa aí nos comentários, né? Qual a sua opinião, né? Qual a sua perspectiva? Se tiver outra empresa, né, que se julgar aí que pode fazer assim, um comentário, uma análise, né, uma análise desse tema, ou se requer uma análise mais aprofundada do Banco do Brasil, deixa aí nos comentários aí, né, se inscreve aí no canal, né, dá essa moral, esse like aí pra gente aí. E outra coisa, espero que tenha contribuído, né, de alguma forma com esse vídeo, né, ter ajudado aí de alguma
forma. E vamos, né, para a próxima, e um forte abraço.